Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula anterior, nós vimos o porquê que as organizações empresariais concedem os benefícios corporativos, né? Só lembrando que os benefícios corporativos, os chamados benefícios empresariais, aqueles que são concedidos por uma liberalidade, que a empresa espontaneamente resolve concedê-los com objetivos diversos, e nós tratamos disso na videoaula anterior, sobretudo para estabelecer uma relação de parceria, de cumplicidade com seus colaboradores internos. Na aula de hoje, nós vamos vincular esses objetivos a estratégias organizacionais, no sentido de competitividade, sustentabilidade das organizações empresariais, e também relacionando como os benefícios corporativos se inserem no custo da mão de obra na fabricação dos bens e serviços das organizações empresariais. E são 8 grandes itens, todos interligados, todos conectados, que foram abordados na videoaula anterior, fazendo uma releitura do sentimento da percepção do Antônio de Lima Ribeiro, que é um consultor na área de gestão de benefícios corporativos. E é muito importante que vocês internalizem essas ideias, essas informações. Para tanto, eu recomendo que vocês façam a leitura do vídeo anterior. Façam reflexões, internalizem esses conceitos, que é muito importante para a continuidade do nosso programa, da compreensão da nossa disciplina. E aí, nessa página, o Antônio de Lima Ribeiro faz uma síntese de todos aqueles itens. Ele começa dizendo que os salários incidem impostos e os benefícios não. Portanto, possivelmente, para um mesmo valor despendido, o impacto maior seja a concessão de benefícios, porque o custo, no análise custo-benefício, é muito menor. Então, os benefícios eles ajudam a reter os seus colaboradores, né, os colaboradores das organizações. Eles reduzem conflitos, criam um clima organizacional melhor, fazem com que o colaborador se sinta mais acolhido, mais protegido, mais acarinhado, e ele passa a ter uma relação de gostar, de respeito maior para com a empresa. E, obviamente, se cria um ambiente muito mais colaborativo do ponto de vista da organização empresarial. Por isso, para, digamos assim, dar uma dimensão ainda maior das nossas palavras, nós trazemos o olhar do Wilson Nobre. E para quem não conhece o Wilson Nobre, ele é um consultor muito conhecido no meio empresarial, é professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e é consultor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que possivelmente tem aí em torno de 80% do produto interno bruto do Brasil. E o que diz o Wilson Nobre? Que os benefícios devem ser concedidos de forma planejada, estratégica, criteriosa, porque se forem impactantes, além de criar esse clima mais intimista, eles permitem a elevação da qualidade de vida dos colaboradores internos e dos seus dependentes, dos seus familiares, não é? Dos filhos, esposa e até os pais quando estão nessa situação de dependentes. E para a gente entender, porque na medida que a empresa faz a opção de conceder benefícios corporativos, ela poderia utilizar essa mesma importância, esses mesmos recursos financeiros em outras ações estratégicas, como melhorar a tecnologia, melhorar as instalações, programa de treinamento, de capacitação, investir na aquisição de terrenos, em ações de outras organizações. Mas quando a empresa se debruça
sobre essa relação com o colaborador e decidem oferecer uma cesta de benefícios, ela espera que esse custo se torne um investimento. Investimento na medida que vai ter um retorno na ação do colaborador, oferecendo um serviço mais produtivo e de melhor qualidade. Do ponto de vista eminentemente do desembolso, o custo da mão de obra tem três vértices, são três pilares: os salários, os encargos sociais e os benefícios. Os salários é o que é mais visível, é a contrapartida, né, da prestação do serviço, aquela relação contratual. Os encargos sociais estão atrelados aos salários pela legislação. E, dependendo do volume, do valor do salário, vai variar de 27%, 28%, 30%, 35%. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do ponto de vista de encargos sociais. Esses encargos aí é que vão fomentar a previdência dos trabalhadores pelo regime de previdência social, pelo regime geral. Então, na medida que os salários aumentam, vão arrastando na mesma proporção os encargos sociais. E o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Alguns tributaristas costumam dizer que talvez, se o governo reduzisse o valor desses encargos, o volume maior de pessoas com carteira assinada compensaria a perda de receita inicial. E talvez até o governo ganhasse com isso. Mas isso vem sendo discutido há muito tempo, passamos por sucessivas administrações, 4 administrações petistas, o governo do Michel Temer, agora o governo do atual presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, mas decisivamente ainda não houve interesse de modificar essa relação de custo entre salários e encargos sociais. Já os benefícios, como foi visto, não incidem nenhuma tributação, a não ser que sejam aqueles benefícios de natureza pecuniária, como gratificação por produtividade ou até participação em lucro. De um modo geral, sobre os benefícios sociais, não incidem nenhum encargo. Só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo no Brasil desde fevereiro é R$ 1.045. Os encargos em cima desse salário de 1.045 é R$ 285,50. Então, se for concedido um aumento de R$ 100 no salário, na mesma progressão vai incidir em encargos sociais. Então, ultimamente se averigua um movimento das empresas optarem para melhorar a relação com o colaborador, ao invés de aumentar o salário, aumentar os benefícios, a cesta de benefícios. O trabalhador, o colaborador, ele sente no início um impacto muito maior, porque é mais visível o ganho que ele vai ter. Possivelmente, se não houver um equilíbrio, isso vai comprometer a questão da aposentadoria lá adiante. Porque a regra atual é de que a aposentadoria, o valor da aposentadoria, é uma média da contribuição de salários. Se o colaborador tem um salário maior, respeitando os limites estabelecidos pela legislação, obviamente que o valor também da aposentadoria, do benefício da aposentadoria, passa a ser maior. Nós temos alguns parâmetros para entender o quanto as empresas tendem a alocar recursos financeiros na concessão de benefícios. Estudos mostram que há um referencial em torno de 2,2% sobre o faturamento líquido das empresas, ou seja, sobre o que as empresas arrecadam e tirando todos os impostos. Aí em torno de 2,2% é o valor de recursos aplicados na concessão dos benefícios, em média. Isso são estudos feitos em relação às nossas organizações, as organizações empresariais brasileiras. O que dá em torno de 3,9%
das despesas operacionais, é o valor que se custa, do custo da mão de obra. E, em síntese, quem paga por isso, né, a empresa concede o benefício, mas a empresa não é boazinha. Ela faz, a gente já falou em muitas aulas sobre isso, ela faz com a perspectiva de ter um colaborador mais antenado, mais focado, mais sujeito a contribuir da melhor forma possível para que a empresa possa atingir os seus objetivos e as suas metas organizacionais. Mas como isso está embutido no custo de fabricação, a empresa vai transformar isso no custo da mercadoria ou do serviço que é oferecido ao mercado. Em síntese, quem termina pagando por isso, pela concessão dos benefícios, são os clientes, são as pessoas que adquirem os bens e serviços junto às empresas. Para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma síntese dessa planilha de custo que é muito interessante para o processo de gestão das organizações empresariais. O custo da mão de obra, que tem um peso significativo no custo da fabricação dos bens e serviços de uma organização. Lembrando que nós vivemos um mundo cada vez mais competitivo, um mundo globalizado, em que empresas do mundo todo estão se digladiando, estão combatendo. Empresas do chamado mercado asiático, os chamados tigres asiáticos, Taiwan, Singapura, Coreia, chegam aqui no Brasil, nos demais países e trazem os seus produtos de qualidade, muitas vezes até questionável, com custos de fabricação pequenos por conta do valor da mão de obra, que é abundante e barato. E aqui as nossas organizações ficam à mercê de uma concorrência muitas vezes desleal, por conta das despesas, do custo da mão de obra, dos encargos que são muito elevados. Por conta disso, é fundamental que se pense que urge realmente a incidência de uma reforma fiscal tributária desonerando as empresas em relação aos custos de mão de obra. Isso certamente refletiria até na sustentabilidade da empregabilidade da nossa mão de obra interna. E com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje. Um abraço, sejam felizes.